E aí, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas para o Café com Teologia em mais um episódio da série 5. Esse canal tem o compromisso com o conhecimento teológico, um conhecimento não confessional, um conhecimento antifundamentalista e um conhecimento que produz reflexão e conhecimento em harmonia com o que há de mais atualizado na área da pesquisa teológica. E a gente quer ajudar o máximo de pessoas possível para conhecer esses conteúdos que, na maioria das vezes, não são apresentados nos seminários e muito menos nas igrejas onde elas frequentam. E se alguma pessoa não frequenta uma igreja, mas tem o conhecimento e o desejo de conhecer cada vez mais, esse canal é feito para você e para difundir o conhecimento acadêmico. Então, hoje eu quero apresentar para você 5 livros de Antigo Testamento. Muitas pessoas querem conhecer mais sobre o Antigo Testamento, provavelmente seja o seu caso. E muitas vezes não tem contato com uma boa bibliografia ou com os pesquisadores mais atualizados sobre esse assunto. Por um lado, boa parte das igrejas, principalmente evangélicas no Brasil hoje, falam muito sobre o Antigo Testamento, pregam muito sobre o Antigo Testamento, que é um contrassenso, né? Porque se é uma igreja cristã, deveria pregar sobre a escritura cristã, que é o Novo Testamento. E, por outro lado, nós temos visto e falado aqui no canal, falei, por exemplo, sobre o vídeo da Teologia do Domínio, que é um projeto das igrejas que seguem essa linha de substituir o Novo Testamento, o Evangelho, Jesus de Nazaré, por uma pregação do Antigo Testamento. Mas não quer dizer que essas pregações, que essas igrejas, que essa maneira de apresentar o Antigo Testamento trate dessa parte da Bíblia de maneira séria, profunda, com uma exegese que faça sentido, coerente e aprofundada. Apresentam uma pregação do Antigo Testamento seletiva, com as partes e a temática como querem apresentar, e muitas vezes as pessoas falam do Antigo Testamento de uma maneira absolutamente aleatória e alegorizada, né? Ou seja, tentam pegar qualquer passagem do Antigo Testamento e fazer uma interpretação espiritualizada, simbólica, que o próprio texto, se fosse tratado com seriedade, não permitiria fazer esse tipo de análise. Então é muito importante um vídeo, um conteúdo como esse, que vai apresentar para você que quer realmente aprender o que é o Antigo Testamento, os seus conteúdos de modo profundo, em contato com o seu contexto histórico, religioso, social e textual, inclusive. E mesmo o Antigo Testamento não sendo a escritura cristã, o Novo Testamento, ele tem conteúdos importantíssimos para o nosso aprendizado, para o nosso aprofundamento. Ele tem lições para a espiritualidade muito sérias e ele tem um conteúdo riquíssimo, que é rico não só do ponto de vista teológico, mas cultural, contextual, histórico, social, político, enfim, é uma riqueza de conhecimentos que nós não podemos ignorar e que nós também não podemos lidar de uma maneira superficial. Então aqui eu tenho 5 livros para quem quer aprender muito sobre o Antigo Testamento e fique atento até o final, porque no final eu tenho uma dica que vai fazer toda a diferença na sua forma de aprender sobre o Antigo Testamento. Então, o primeiro livro que eu quero indicar para você é esse tijolo, hein? Uma obra volumosa com 846 páginas, uma obra belíssima daquelas que você vai usar durante toda a sua vida. O Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia.
pelo subtítulo você já percebe a riqueza de conhecimento que tem o Antigo Testamento. Porque não dá para apresentar apenas o que a Escritura do Antigo Testamento fala, porque ela tem conexão direta com a história em que ela foi produzida, em que ela foi criada, e ela tem conexão direta com a teologia produzida em cada um desses cenários, né? E essa obra, embora se apresente como uma introdução, pelo volume e pelos títulos que ela trabalha, você já percebe a grandeza literária que essa obra possui. E ela é organizada por Thomas Homer, que seguramente é o maior pesquisador, ou um dos maiores pesquisadores de Antigo Testamento da atualidade, pelo Jean Daniel Mack e pelo Christoph Nihan, que são os organizadores desta bela obra da editora Loyola, o Antigo Testamento, História, Escritura e Teologia. Aqui é apresentado dessa maneira, de uma maneira introdutória, mas dialogando com a teologia, com a história, com a sociedade da época de cada livro, e apresenta os 39 livros do cânon protestante e mais os livros deuterocanônicos que fazem parte, junto com os 39, né, mais os 7 deuterocanônicos, os 46 livros do cânon católico do Antigo Testamento. Então, é uma obra completa que você vai usar nas suas pesquisas, seja para a faculdade, se você faz, seja para as suas pregações, né? Espero que você, quando pregar sobre o Antigo Testamento, que seja 10% do total, e quando fizer, que você faça isso com qualidade, com estrutura teológica, seja para as suas aulas na igreja, na faculdade, seja para os trabalhos que você fará, seja para o seu conhecimento pessoal. Essa é uma obra que você usará durante toda a sua vida e é a primeira dica desse nosso vídeo sobre livros do Antigo Testamento. A segunda obra já é uma obra menor, né, em termos de quantidade, mas também uma obra grandiosa na sua qualidade, que é sobre a história do Israel bíblico. O Israel bíblico é uma coisa, o Israel contemporâneo é outra coisa totalmente diferente. E aqui eu tenho esse livro, que eu já indiquei até em outras oportunidades, o Israel Bíblico, da Melanie Pitts, História, Arqueologia e Geografia, da editora Paulinas. Editora Paulinas, que é parceira do canal e que tem um trabalho teológico grandioso que deve ser visitado e conhecido. É uma apresentação do Israel bíblico através da metodologia histórico-crítica. Não é uma apresentação chapa branca, apologética, mas é um conhecimento bíblico e teológico e também histórico, arqueológico, de uma maneira séria, de uma maneira aprofundada e de uma maneira a analisar com profundidade os conhecimentos, porque tem gente que acha que por ser um conteúdo bíblico deve ser apresentado de maneira fofinha, de maneira superficial, de maneira triunfalista, e não é assim que a coisa funciona. Essa aqui é uma pesquisa séria, de uma pesquisadora importante, de uma área importante da teologia bíblica, inclusive. Então, para conhecer sobre esse assunto, está aqui o Israel Bíblico da Melanie Pitts, da editora Paulinas. Bom, a terceira obra também é uma obra instigante, né, que é uma das temáticas mais importantes do Antigo Testamento, que é a obra A Origem de Javé, o Deus de Israel e seu nome. Editora Paulus, outra parceira do canal, outra editora grandiosa, do Thomas Homer, de novo, um grande especialista em teologia do Antigo Testamento. Essa obra, A Origem de Javé, ele conta como surgiu o Deus de Israel, que nós achamos muitas vezes que o Deus de Israel, que já existia desde sempre, né? É um Deus que não tem nada a ver com as questões, com as construções históricas e sociais. É um Deus inquestionável na sua origem, mas esse Deus que é apresentado pelo Israel do Antigo Testamento
ele é um Deus que tem a sua origem religiosa, a sua origem social, ele é fruto de uma construção social e histórica das nações que fizeram parte daquele cenário, que fizeram parte daquela época, e é importante conhecer as origens de Javé, que nem sempre foi Javé a divindade principal de Israel no Antigo Testamento, antes era El, e que num determinado momento Javé destronou El ou assumiu as características de El. Isso é uma construção histórica e social que precisa ser analisada com calma, com profundidade, por alguém que conhece muito sobre o assunto, como é o Thomas Homer, e apresentado de uma maneira muito pedagógica, como ele faz nesse livro aqui, A Origem de Javé. Mas é claro, esse livro não é um livro para qualquer um, para qualquer pessoa que tem uma série de pudores, que acha que não pode questionar, investigar. Se você pensa assim, então não é para você. Esse é um livro crítico, um livro analítico, um livro profundo de pesquisa séria na área. Quem não tem medo do desafio, essa é uma obra importantíssima, né? Se você estiver gostando do nosso vídeo dos 5 melhores livros sobre o Antigo Testamento, não se esqueça de curtir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente apresenta por aqui. E também, é claro, compartilhe esse conteúdo com os seus contatos, que eu tenho certeza que eles vão gostar muitíssimo desse conhecimento. E fique até o final, porque depois dos 2 livros que faltam, eu tenho uma outra dica que vai fazer toda a diferença nos seus estudos sobre o Antigo Testamento. E quero um 4º livro aqui, um livro importantíssimo também, Introdução à Leitura do Pentateuco, do Jean-Louis Scott, da editora Loyola, de uma coleção bíblica muito legal da editora Loyola, e esse livro aqui é marcante, é marcante. Eu lembro que eu li em 2 ou 3 dias esse livro na época, porque é uma leitura fascinante e ele vai apresentando todas as possibilidades da leitura do Pentateuco, da autoria do Pentateuco, por que não foi Moisés, o que a pesquisa sabe até o momento, as hipóteses levantadas ao longo da história, a formação e construção desse documento que nós conhecemos como Pentateuco, a ideia da hipótese documental clássica, a hipótese fragmentária, a hipótese das fontes paralelas, né? Enfim, é uma riqueza inacreditável esse livro do Scott, que esteve no Brasil há pouco tempo, na PUC do Rio, né? E que nos apresenta essa introdução à leitura do Pentateuco, que vai desmistificar uma série de leituras equivocadas sobre o Antigo Testamento, especificamente, no caso, sobre o Pentateuco. Então, não perca, adquira e leia, porque você vai gostar demais dessa obra, como também você vai gostar muito dessa obra aqui. Essa é uma capa mais antiga, né? A editora Vozes, essa grande editora, parceira do canal também, tem uma versão mais moderna, uma capa diferente, de uma reedição que fizeram dessa obra gigantesca que é o Profetismo em Israel. E aqui é um recorte específico, né? Falando sobre os profetas. Fala sobre os profetas, sobre a mensagem desses profetas, sobre o contexto social e histórico que eles viveram, do José Luiz Sicre, um grande especialista em profetismo sobre o Antigo Testamento, que você deve conhecê-lo, né? E a grande dica também que eu quero lhe dar no final é você conhecer um grande teólogo bíblico, Milton Schwantz, vale a pena conhecê-lo. E eu tenho, e o link está aqui na descrição desse vídeo, um curso completaço de Antigo Testamento. As aulas já estão gravadas, você compra e assiste a hora que quiser e puder. Tem certificado no final, material didático, inclusive, e tem um módulo completo de Pentateuco, um módulo completo dos escritos, né, livros históricos e poéticos, e um módulo completo de profetas. E você vai conhecer muito, são mais 50 aulas para você assistir na hora que quiser e puder, com material didático certificado, e você vai gostar demais e aprender muitíssimo sobre essa temática que é muito especial e que faz toda a diferença. E se você quiser um vídeo como esse, dos 5 melhores livros de teologia do Novo Testamento,
Escreva aqui embaixo nos comentários Novo Testamento. Se a gente tiver uma boa quantidade de comentários, eu faço um vídeo falando sobre essa temática. Um abraço para você, inscreva-se no canal e até o próximo conteúdo do Café com Teologia. Até lá!